Eu sou Denise Cardoso, trabalho na Universidade Federal do Pará, no Laboratório de Antropologia, e sou vinculada também ao programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia e o programa de Cidades, Territórios e Identidades. Todos os programas aqui vinculados a esta universidade. Então nós estamos falando aqui às margens do rio Guamá, o rio que banha esta universidade, é um rio extenso e que perpassa vários municípios e desemboca aqui próximo à Baía do Guajará e futuramente vai desembocar no Oceano Atlântico. Bem, o motivo de nossa conversa, desse momento, desse encontro, é participar desse evento tão importante para nós, cuja temática é a cidade de Melgaço, no Amazonas, e a cidade de Melgaço, no Minho. E aí essa interface que nós temos também em relação à pesquisa. A convite de José Ribeiro, nós vamos fazer esse contato, essa pesquisa que vai integrar duas realidades diferentes, mas que tem em comum, além um pouco da sua trajetória, também o nome, que é um nome similar, tanto Melgaço quanto de Belém do Pará, próximo a Belém do Pará, no caso na região do arquipélago do Marajó, e na região do Minho, em Portugal. Bem, a falar dessas realidades, particularmente da Amazônia, nos remete à realidade desse ecossistema. Então, a Amazônia é conhecida mundialmente por estar no trópico úmido e por ser a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Então, os seus afluentes são caudalosos, são longos, o rio Amazonas é um rio muito extenso e, além dessa questão do ecossistema, também tem o próprio imaginário relacionado às águas nessa região. Então, a Amazônia não é apenas a floresta, não é a floresta de terra firme, ela também abarca outras características em relação às águas, em relação ao clima, que é um clima úmido, um clima quente, e também a questão das chuvas constantes e esse forte impacto que as águas exercem sobre nossas vidas. Então, a Amazônia como um todo, ela tem em sua configuração essa forte influência do ecossistema, do sistema natural, das questões socioambientais, marcada em toda a sua trajetória, em todo o seu processo histórico de ocupação humana. E aí Melgaço se localiza no arquipélago do Marajó e é também um município que tem características próprias desse meio ambiente, mas que junto também a essas questões socioambientais tem a presença humana que é muito marcante em termos dessa sua trajetória. Bem, antes de falar exatamente sobre a questão do nome e das similitudes que existem entre esses dois municípios, é importante ressaltar que a presença de indígenas, no caso populações humanas autóctones, elas já se faziam presentes antes mesmo da colonização. Então foi um dos marcos em relação à presença, por exemplo, da Companhia de Jesus em vários municípios aqui da região. E é marcante também que as cidades que surgem antes ou após a colonização, ou seja, essas ocupações, esses aglomerados humanos, se devam ocorrer basicamente às margens dos rios. É o que nós chamamos de populações ribeirinhas, de cidades ribeirinhas. As mais importantes cidades dessa região, elas se localizam nas margens dos rios, isso por conta da questão dos recursos hídricos, do contato que existe entre uma e outra, ou seja, a questão do transporte é facilitada pelos rios e é um acesso a diversos recursos. Então, a grande maioria localiza-se nessa área, ou seja, as margens dos rios, dos igarapés, dos pequenos e grandes lagos. Então, é uma região que é marcada pelo modo de vida ribeirinho, pelo modo de vida perto das águas.
e além disso as águas imprimem esse ritmo, né? O ritmo das marés, maré alta, maré baixa, de vazante, de lançante, maré de lanço, que é a que tem maior volume de água, e junto com o período das chuvas também dão maior volume a esses rios, aos lagos e aos igarapés, e a uma série de outras configurações geográficas. Então, falar da Amazônia, falar das cidades na Amazônia, significa dizer que elas estão próximas à realidade dos rios. Então, há questões das florestas, a questão do rio, dos ritmos, das chuvas, mas essa realidade ela é composta por esses elementos. Então, praticamente, as cidades se localizam junto a essa realidade. Mesmo as áreas urbanizadas, em termos mais intensos relacionados à questão de serviços mais contemporâneos, essa questão da localização ela é muito premente, ela é um ponto muito forte, e isso já, como eu falei, desde períodos imemoriais. Particularmente no arquipélago do Marajó, que é localizado aqui próximo à capital do estado do Pará, em Belém, nós tivemos uma presença também muito intensa. E Melgaço se localiza nessa região, não necessariamente na região insular, mas na parte mais continental, mas Melgaço faz parte desse conjunto que é composto por vários municípios, municípios costeiros, municípios relacionados mais à área de florestas, município dos campos, município dos rios mais próximos ao Amazonas. Então, necessariamente falar dessa região implica também pensar nessa totalidade. Não existe um rio, não existe uma realidade, mas existem múltiplas realidades que fazem parte do que seria o arquipélago do Marajó. Então, o contato inicial que nós tivemos historicamente registrado em relação a essa população humana é a partir desse povo que habitava essa região, que a partir dessa vinda de colonizadores teve maior aproximação. Mas essa aproximação não foi pacífica, né? A ideia de explorar os recursos da Amazônia, as chamadas drogas do sertão, implicou também numa dominação não apenas para a extração desses recursos, mas também com o apoio da população indígena aqui presente. E isso foi feito a partir de uma dominação militar, dominação a partir da catequização, e isso gerou uma série de conflitos. Houve guerras entre esses povos indígenas e os povos que vieram da Europa, precisamente no caso da Amazônia e do Brasil como um todo. Nessa região, quem predominou foram os portugueses, embora tivesse a presença também de outros povos europeus. Então, além das fortificações, havia o uso de aldeamentos, e com isso o contato se deu de uma maneira que a colonização se fez presente de maneira violenta, impositiva, e, portanto, a guerra ela era uma constante. Aproximadamente já no século XVIII, nós tivemos novas ações, novas investidas por uma outra realidade que se fez notar, que é a mudança do modelo de governo em Portugal, marcado pelo Marquês de Pombal. Mas antes disso, aproximadamente um século antes, houve esse processo de pacificação na região do arquipélago do Marajó. Então, o contato, que era extremamente violento, que era confuso, marcado por guerras, por muita violência, foi feito a partir da presença de uma negociação, principalmente a partir desse contato mais pacífico, no sentido de que era necessário negociar para evitar melhores ações em termos da colonização. A pacificação ela ocorreu por volta de 1650, 59. E após esse momento, as vilas foram sendo consolidadas, os lugares foram sendo mais organizados do ponto de vista da colonização, e a presença foi muito mais negociada do que baseada em conflitos. A troca de nome era comum nesse momento para marcar a presença do governo de Portugal. Então, vários municípios ao longo do Rio Amazonas e ao longo de outros rios importantes, e mesmo na região costeira da região amazônica, perceberam, né, no seu processo histórico, que há essa alteração. Então, quando se analisa em termos históricos a origem de determinados municípios, se percebe que houve essa alteração. E mais ainda, que essa alteração ela foi feita em larga escala, numa proporção muito acentuada, não foi não foram 2, 3 municípios, mas em torno de 30 municípios, num total de 144 municípios do estado do Pará, sentiram essa mudança de maneira taxativa.
Então, o que ocorreu de fato? Por que esses municípios daqui da nossa região amazônica, tem muitos deles, o mesmo nome de municípios e lugares de Portugal? O que levou a essa coincidência? Será que realmente foi coincidência? Houve alguma ação externa? Então, muitas vezes nós nos surpreendemos com essa semelhança de nomes, né, a nomenclatura de determinados lugares, de rios, e nos damos conta, na verdade, de que quando se pesquisa de modo mais profundo, que não é uma coincidência, de que foi alguma coisa pensada, que fazia parte de toda uma política pombalina. De que modo isso se reflete em termos práticos, né? Havia uma controvérsia, havia divergências, havia até certo ponto uma competição entre o governo de Marquês de Pombal e a Companhia de Jesus. E aí, no caso da Amazônia, houve uma ação que justamente era visando o enfraquecimento dessa companhia. E dentre essas questões havia a troca de nomes. Então, o que era antes denominado de maneira com a língua indígena, ou uma adaptação a ela, passou a contar com a nomenclatura de acordo com a língua portuguesa. Então, era uma maneira do Estado se impor, passando sobre o poderio da própria Companhia de Jesus. Então, em torno de 1758 até 1759, os municípios tiveram seus nomes alterados, de nomes indígenas para esses municípios e lugares de Portugal. Então, dessa forma, a partir do governo de Mendonça Furtado, houve mudanças, por exemplo, em Santarém, Almerim, inclusive Melgaço, Bragança, Viseu, já na parte litorânea. E, nesse sentido, a presença desse governo ela se fez não mais com a intenção de maior exploração pela catequese, mas sim pelo governo do Marquês de Pombal. E aí a independência e a autonomia desses municípios teve na sua trajetória não apenas a influência desse governo, mas também os próprios munícipes, as pessoas que habitavam nesses lugares passaram a lutar por uma certa autonomia. E aí, nesse sentido, a gente percebe que fica muito subentendido, muitas vezes oculto, o real interesse do governo em relação a essa troca de nomes, né, nessa questão socioespacial. Então, não está claro nos documentos apenas que há a necessidade, a imposição dessa troca, e aí, quando realmente se tem interesse, a gente vai entender que faz parte de uma ação mais ampla, de que o governo, de fato, queria se apresentar de maneira muito mais incisiva nessas regiões. E por isso, então, não há clareza nos documentos onde se estabelece que um determinado lugar passa a ser vila e que essa vila vai ter um nome semelhante às regiões de Portugal. Então, é nesse sentido que Melgaço é incluído como um município que também tem essa característica, né? Todo o processo de colonização, é uma cidade ribeirinha, é uma cidade que está no trópico úmido e, portanto, sofre influência desse ambiente e que teve no seu processo histórico, além da presença indígena, a presença de colonizadores vindos de Portugal. Além desse processo, né, posteriormente, nós tivemos, pela própria autonomia, e pelas condições do final do século XIX, início do século XX, a exploração dos seringais. Então, com a borracha, com a extração da borracha, nós tivemos também um ciclo de exploração que não se restringia nem à pecuária, nem à agricultura, ao extrativismo, mas também ao extrativismo dos seringais, o que deu um novo momento para esse município. O que nós temos em relação precisamente a Melgaço é de que essa cidade ribeirinha, ela tem essas marcas, né, históricas na sua formação, porque as pesquisas arqueológicas, por exemplo, indicam que a presença humana ela antecede vários grupos que tiveram contato com os portugueses. Os vestígios relacionados à cerâmica, assim como ocorreu no Tapajós, no rio Tapajós, assim também ocorreu no arquipélago do Marajó. E Melgaço tem essa característica de uma presença que antecedem até mesmo esses contatos de indígenas com colonizadores. Portanto, a sua trajetória é muito antiga, ela é uma trajetória milenar. Mas, em termos mais recentes, o que se verifica é uma característica de cidade ribeirinha. Como já assinalado anteriormente, as populações se localizam nessas margens de rios, né, e se adaptam de uma maneira peculiar. Isso leva a costumes, a práticas bastante recorrentes em termos da prática alimentar, da maneira como se lida com o meio ambiente, em termos da relação com o tempo, com o espaço, toda a sua cosmologia, o seu imaginário. Então, as águas imprimem um ritmo e uma prática muito comum à nossa região.
o tempo da maré, o tempo que é o tempo de hoje, o tempo das atividades, vai quase que determinar muitas vezes as ações. E as águas estão presentes também nesse imaginário, seja pela questão das lendas, seja questão pelas ordens, né, o que nós temos, o que é obedecido, o que representa a água para os povos dessa região, seja povos indígenas, remanescentes de quilombos, das populações urbanas, mas a água ela tem essa característica muito forte. Então, a Amazônia não é a região das florestas, ela é a região das florestas e dos rios, das águas, de um clima muito peculiar, de um clima muito próprio para todo o continente, de uma relevância ímpar. Então, os lugares eles vão ter essa característica. E isso, como eu já chamado a atenção, tem desde esse momento histórico até os dias atuais uma marca forte. Então, apesar da presença de colonização portuguesa, mas de fato houve esse diálogo entre o ambiente natural, as populações que aqui se encontravam com essas que vieram a partir da colonização. Então, por exemplo, em termos da culinária, né, o uso da farinha de mandioca, que é uma herança indígena, é muito forte em praticamente toda a região e todas essas populações. E Melgaço não fica diferente, não fica à parte dessa prática. E junto com a farinha de mandioca, que é produzida a partir de uma agricultura em pequena escala, mas que é uma base alimentar fundamental em todas as residências, em todos os grupos dessa região. E junto com ela também o consumo do açaí, que é um fruto dessa região, extraído de uma palmeira e que com a farinha forma essa base alimentar. Junto com isso, a proteína animal, com peixe, camarão, com carne de caça, ou carne já marcada pela própria a pecuária. Então há uma série de questões, né, que fazem com que essa região do arquipélago do Marajó e da região mais ampla tenha essa característica. Então a culinária é muito marcante em termos dessa cultura indígena, dessa tradição que permanece justamente porque houve esse contato e que não houve de fato uma dominação a ponto de excluir o que seriam os povos indígenas da região. Então, o que nós somos, o que é o arquipélago do Marajó, o que é a região amazônica, o que são as nossas cidades? São justamente essas realidades que tiveram marcas de contato de vários povos, mas que tiveram também uma forte adaptação a essa região. É inegável que essa adaptação ela é refletida em termos das nossas práticas, do aspecto do falar, das nossas formas de alimentação e de lidar com tempo e espaço. Então, Melgaço é uma região ribeirinha, que se localiza justamente nessa realidade dessa região. Uma região extremamente rica em termos de recursos ambientais, em várias frentes, em termos de recursos minerais, de recursos pesqueiros, recursos hídricos, recursos humanos de um modo geral. Mas, ao mesmo tempo, é uma região marcada pelo empobrecimento das suas populações. Muitos desses municípios, desses povos, se ressentem com políticas que, de fato, promovam o desenvolvimento de maneira plena, de maneira que marque a equidade, ou seja, ele é pouco sustentável. O desenvolvimento que temos na Amazônia ele é muito mais marcado pela extração das riquezas do que a distribuição dessas riquezas. Então o resultado é que nós temos um passado histórico marcado por um processo rico, por uma cultura enriquecedora em termos dessa mistura, mas materialmente, socialmente há desigualdades, há empobrecimento e as pessoas se ressentem em termos dessa realidade. E Melgaço é uma cidade que é marcada dessa maneira, com um IDH, ou seja, um Índice de Desenvolvimento Humano mais baixos do Brasil, que chama atenção em todos os indicadores, em todas as realidades que se apresentam. E Melgaço, apesar da sua riqueza cultural, do seu colorido das casas, dos barcos, da riqueza das suas festas, nós temos essa marca da desigualdade e do empobrecimento, o que, de alguma maneira, faz com que a gente repense as realidades do arquipélago do Marajó em vista de um futuro mais promissor. Então, a revelia dessas condições de empobrecimento, nós temos uma riqueza cultural, conforme já havia chamado a atenção, que se vislumbra nas festas, né? A festa da mandioca, a festa de São Miguel, que é uma herança ainda dessa tradição da colonização portuguesa, e a festa da farinha de mandioca é justamente essa marca mais indígena, né? É o momento em que, no mês de julho, as pessoas circulam mais na região, seja para passear, seja por conta de férias escolares, né? Então há um movimento maior nos rios, nas estradas, nas vias, as pessoas circulam mais. É o tempo do verão amazônico, é o tempo de onde nós temos menos chuvas, é o tempo das festas. E nesse momento, julho,
em Melgaço é um momento de grande encontro, de possibilidades de festividade, né? Então, apesar dessa situação, em termos da sua população, se ressentir com a falta de políticas públicas em termos da sua infraestrutura, mas é uma cidade onde há festa, onde há alegria, onde há esperança, onde as pessoas representam de fato o que seria de melhor em termos da população amazônica. A população de Melgaço atualmente, marcada por esse processo de miscigenação, tem uma cultura muito rica e justamente nessa questão das festividades isso se revela. Então, a população em torno de 25 mil habitantes, né, chama atenção para esse ir e vir dos rios, esse contato com as florestas, essa prática relacionada à sua cultura indígena, ao contato com outros povos, mas também com essa sua tradição pela colonização portuguesa. Quando se fala em Melgaço, se fala também nessa trajetória, o que de alguma maneira faz com que as pessoas percebam o seu passado desse contato que ainda hoje se faz presente e que nós, nesse momento, gostaríamos de estabelecer esse contato, fazendo essa ponte, fazendo essa rede com outras realidades de Portugal. Assim como nós temos, por exemplo, um município que tem o mesmo nome nessas duas regiões, Melgaço gostaria de estabelecer, a partir da Universidade Federal do Pará, a partir especificamente dessa questão, dessa realidade próxima, que a gente estabeleça uma aproximação, que haja um diálogo e daqui para frente seja possível não apenas pesquisas, mas o contato em termos dessas realidades culturais. O estudo que nós vamos desenvolver, as práticas que nós vamos desenvolver, estão inseridas num grupo que foi criado na Universidade Federal do Pará, um grupo de antropologia visual e da imagem denominado Visagem. É um grupo que tem uma iniciativa justamente que tenta agregar ações já feitas e realizadas no âmbito da pesquisa da antropologia e que estavam dispersas e que havia toda uma prática, uma tradição já, mas que nós verificamos que era necessário uma ação que de alguma maneira estabelecesse de maneira mais sistematizada essas práticas de pesquisas, de intervenção, de produção e de divulgação do que a antropologia visual permite. Então, para nós é uma satisfação imensa estarmos participando desse evento e quisera estarmos aqui presencialmente, mas no futuro próximo certamente teremos a apresentação da equipe em Melgaço, não apenas do Amazonas, mas Melgaço em Minas. Muito obrigada. Bem, meu nome é Alessandro Ricardo Campos, eu sou membro, com muito orgulho de dizer que eu sou membro fundador do Grupo Visagem, com outros amigos, outros colegas aqui da UFPA. E gravando esse vídeo para dizer que é um prazer estar na tentativa de levar à frente esse projeto de Melgaço, os dois Melgaços no caso, Portugal e aqui no Pará, e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. E também dizer que é muito bom encontrar pessoas dispostas a levar à frente esses projetos. Costumo dizer aqui na UFPA que são tão malucos quanto nós, porque para fazer alguma coisa acadêmica e científica hoje no Brasil é um tanto quanto difícil, mas vamos tentar fazer isso. A gente está fazendo essas viagens e essas tentativas de levar à frente esse projeto. E um desses projetos do Grupo Visagem esse ano é o nosso primeiro Festival de Filme Etnográfico do Pará, que é um desejo bem antigo, que é uma sequência de acontecimentos relacionados a festivais de filme etnográfico aqui na UFPA, do Grupo Visagem, do Programa de Pós-Graduação de Sociologia e Antropologia. Já recebemos quase 100 filmes e o professor José Ribeiro está inserido com a gente, o professor Renato Atias, a Celda Costa, de Manaus, a professora Lobato aqui do cinema, enfim, muita gente boa, a professora Etienne, a Françoise, muita gente boa envolvida com a gente. E a gente sempre teve sorte de atrair tanta gente boa, tanta gente grande e boa para o nosso lado. É por isso que o grupo está crescendo sempre e as nossas iniciativas estão dando tão certo. E dizer que estamos prontos para receber e levar à frente esse projeto, e é um prazer muito grande, e vamos ver se tudo dá certo e ano que vem está em Portugal.
Eu sou uma das fundadoras do Grupo Visagem. Bom, a ideia do Grupo Visagem surgiu entre os alunos, né, comigo, com o Alessandro, com o Miltinho, de a gente trabalhar a antropologia visual dentro da universidade, que era uma coisa que ainda não tinha, era uma perspectiva nova para a gente aqui. A gente conversou com a professora Denise e logo em seguida a gente conseguiu montar a nossa revista, a revista Visagem, a revista de antropologia visual e da imagem. Bom, a Visagem produz o Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica. Já fizemos 2 edições, né? Ano que vem vai ser a 3ª, sempre contando com a colaboração de vários professores importantes dentro da antropologia visual, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? No resto da América Latina. A gente já tem vários contatos nesse sentido. A gente teve uma boa contribuição em termos de produção, de vídeo, fotografia, texto. A gente já conseguiu montar uma rede de contatos muito importante nesse sentido. E o EAVAN está conseguindo mobilizar a antropologia visual dentro da UFPA, dentro de uma perspectiva bem ampla.